Olá a todos, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Vamos cumprimentar aqui os amigos, né? Hugo Leonardo, sempre apostos, hein, Hugo? Não falta uma, né? E aí, Hudson, tudo bem? Tudo. Vamos aí. Vamos lá, mais uma vez. Isso. Ei, Jazeni? Tudo bem, Jazeni? Sarita? Boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo bom. Então tá bom. Oi, Sarita? doutor Hudson, tudo bem? Olá. É Americana ou Limeira que você mora? Na verdade, eu moro em Paulinha. Ah, é? Mas a Suzana fica em Nenhuma das Limeira, duas, né? né? É, Bem-vinda, Sarita. obrigada. Adolfo, tudo bem, Adolfo? Isso. Cirlei, Boa noite, tudo bem? tudo bem, Adolfo? Cirlei, tudo bem, Cirlei? ainda, né? Tudo bom. É Cirlei ou Cirlei? Cirlei, as Cirlei. Amazonas. Então, tá bom. Isso. Eduardo Assis, tá aí, Eduardo. Zé Fernando Pinto Vitral, aqui de Belo Horizonte. Conhecedor. Vai lá, Fernando. Ah, tudo bem? Liga aí seu microfone. Vamos lá, Fernando. Opa, Tudo bem? tudo bem? Fernando? Tudo bom. Mas eu tô vendo aí você com a pirâmide ao fundo aí, é? Como é que é? Você com a pirâmide ao fundo aí? É, isso é uma viagem que eu fiz a Chichén Itzá. Aham. Tá certo. Ô, Denis, Aí, então... recebe o pessoal só um instantinho que eu vou atender uma ligação aqui antes de começar, tá? Só um instantinho. Ok, vamos aguardar mais um pouquinho, ver se mais pessoas já vão chegando, né? Porque a gente sempre começa alguns minutinhos antes, para o pessoal já ir chegando. E cumprimentar a todos que estão participando da nossa reunião da Academia Ergo, primeira reunião desse mês de setembro. Amanhã temos outra reunião às 18h30 e também lembrar a todos que na quinta-feira a gente vai ter o webinário pelo YouTube. Vai ser num horário diferente, que a gente vai ver se é melhor para algumas pessoas. A gente vai fazer às 20 horas. Então já ficam todos convidados lá no grupo do WhatsApp. A gente vai passar todos os links, mas já ficam todos convidados para participarem amanhã da reunião do tema gestão e quinta-feira do nosso webinário no YouTube. Temos agora 30 pessoas ainda estão chegando. Vamos aguardar só mais um pouco para a gente começar a sessão de hoje. Gostaria de saber se o Dr. Sérgio Nicoletti já entrou aqui na reunião. Acho que não, pelo que eu estou vendo aqui. Dr. Sérgio Nicoletti, já entrou na sala, Dr. Sérgio Nicoletti? Tem que ligar o microfone, Nicoletti. Olá, olá. Tudo bem, Nicoletti? Tudo em paz. E você, como está? Tudo certo, tudo jóia. A gente tá Que bom. O meu pai está terminando uma ligação, só terminando. Mais um trabalho juntos, não é mesmo? A gente terminar. Oi? Mais um trabalho juntos. Eu tô com uma... Isso. Eu tô com a imagem que não está muito boa. Eu não sei se é aqui a minha recepção. Ah, conversei com o Fernando, né, Fernando? Tá aí com a pirâmide aí ao fundo? Isso aí. É. Vamos lá, quem mais? Doutor Nosovei, amigo lá de Curitiba, tudo bem, Nosovei? João Anselmo, Manuel Simões, né? Mara, Marcos Caetano, Rodrigo, né? Quem que é the king of the world, o rei do mundo aqui? Opa! Gente nobre hoje. Vamos lá.
Youssef, tudo bem, Youssef? Daniela Cabral, Evandro Miola, lá do Amazonas. Tudo bem. Doutor Francisco de Belém. É sempre uma alegria recebê-los. Nós estamos com 40 participantes aqui na sala. E, como vocês veem aqui na tela, né, nossos temas de hoje são dois. Os 10 mandamentos da investigação de acidentes, com o engenheiro Denis Couto, né, e depois condutas médicas nos casos de Lerdort, pontos fundamentais, né, com o doutor Sérgio Nicoletti. Amanhã nós teremos, então, a academia na área gestão. E aqui, ao final, a gente coloca o programa aqui para vocês. Né? Muito bem. Antes da gente iniciar aqui a apresentação do Denis, né, gostaríamos de que alguém quisesse fazer algum comentário. Nicolete também está aí a postos, né, Nicolete? Às 19 horas, né? Olá, boa noite. Podemos começar? Podemos, né? Então, nosso modelo de trabalho, né, das reuniões científicas da academia Ergo, elas são reuniões que são bem informais, né, em que o assunto é conduzido de uma forma, sob a forma de conversa, e que durante cerca de uns 20 minutos, e que depois nós teremos, então, oportunidade de perguntas para o nosso palestrante. Serão 2 palestrantes, né? Primeiro é o Denis Couto e depois o Dr. Sérgio Nicoletti. Denis Couto, engenheiro de segurança, e o Denis, em 2017, nós fizemos um trabalho muito interessante em conjunto, que foi esse livro, Um Novo Olhar na Prevenção de Acidentes do Trabalho, o fator ergonomia. E a capa é muito sugestiva, porque a gente sempre diz que o comportamento da pessoa, o comportamento do trabalhador, para ser correto, depende de 6 fatores. Né? Tá lá o Luiz Bren, tá com o livro aí, né, Bren? Muito bem, olha só. Então, olha só, que interessante. Esse aqui é o seguinte, o trabalhador tem que ter capacidade para poder fazer o trabalho, tem que ser qualificado. O trabalhador tem que estar informado. O trabalhador tem que ter as informações corretas. O trabalhador tem que estar no grau de aptidão correto para o trabalho. O trabalhador tem que estar não pode ter fatores que nós chamamos que precipitem o deslize. Ele tem que ter motivação correta para o trabalho. Mas está faltando uma coisa, que é essa parte aqui, a ergonomia. Então, nesse hexágono é muito representativo daquilo que é a atitude correta do trabalhador. Né? Então, repetindo, capacidade, informação, aptidão, motivação correta e ausência de situações que levem a falhas do tipo bobeira, deslize. E o fator importantíssimo é a ergonomia. Esse fator ergonomia representa muito em relação ao risco de acidentes. Uma análise de acidentes, uma investigação de acidentes que desconsidere os fatores de ergonomia, deixa uma brecha significativa em termos de falhas, em termos de possibilidade de o sistema estar inseguro. Então, nessa primeira parte da nossa reunião desse mês, o Denis vai falar exatamente sobre esse tema. Denis, você tem, então, 20 minutos para falar aí para o nosso pessoal da Academia Ergo. Muito bem, então. Então, vou colocar aqui a apresentação. Só desejar novamente... Estão me escutando? Não estou te ouvindo, Denis. Eu acho que as pessoas estão me escutando, é aí. Agora sim, agora sim. Só desejar novamente boa noite aos que estão chegando agora, nessa reunião bem informal, bem à vontade todos. Vamos começar então minha apresentação, que é a respeito, é chamada 10 mandamentos na investigação de acidentes. Mas antes eu vou falar algumas coisas antes de chegar nos 10 mandamentos finalmente. E essa apresentação, ela tem como base, como já foi falado, esse livro aqui, que é o livro Um Novo Olhar na Prevenção de Acidentes do Trabalho. E nesse livro nós fizemos um resgate e uma reanálise, mas com diversos outros profissionais, de um total de 983 acidentes do trabalho. E com o objetivo, né, de encontrar justamente o fator ergonomia na origem desses acidentes de trabalho. Então, ao longo, né, dessa pesquisa, nós
tivemos acesso a diversas investigações de acidentes. E nós nos deparamos, né, com diversas investigações de acidentes que nós poderíamos dizer que são, no mínimo, incompletas. Então, dessa forma, né, uma boa seção aqui do livro, principalmente na parte final, é dedicada a explorar justamente o que está aí na tela, que é o que as empresas precisam melhorar no seu modo de investigar acidentes. E, com base nisso, né, nós criamos esse chamado os 10 mandamentos da investigação de acidentes. Porque a gente fala que quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Então, quando não se faz uma boa investigação de acidentes do trabalho, não é possível encontrar, né, respostas para se fazer de forma efetiva a prevenção. Não só isso, né, a investigação de acidentes de trabalho é uma das ferramentas mais importantes na prevenção de acidentes de trabalho. Só que o contrário também é verdade. Uma investigação de acidentes mal feita, ela leva a erros de interpretação da gerência, leva a erros na prevenção de novos acidentes. Por isso é tão importante que as empresas melhorem o seu modo de investigar acidentes. Eu começo, então, mostrando o modelo que nós acabamos de falar, que é o modelo que nós chamamos de modelo do hexágono das causas do acidente de trabalho. Só essa apresentação daria, a apresentação sobre esse tema daria um curso inteiro. Então, aqui eu vou apenas analisar poucas coisas, né, falar um pouco sobre esse tema, apenas para vocês terem contato. A gente gosta de utilizar o modelo de investigação de acidentes, que diz que o comportamento inadequado de um trabalhador é consequência de um ou mais dos seguintes fatores. Pode ser um fator de falta de capacidade que levou ao acidente, pode ser um fator de falta de informação, pode ser uma motivação incorreta do trabalhador, pode ser uma falta de aptidão física ou mental, pode ser uma questão de deslize e pode ser uma má condição ergonômica. Todo esse livro aqui, né, é dedicado justamente a essa peça aqui do hexágono, a condição ergonômica. Mas existem outros 5 fatores que também podem estar na origem de um acidente de trabalho. E como a origem de cada um desses fatores, né, para o acidente é diferente, a prevenção, os mecanismos de prevenção também precisam ser diferentes. Então, a gente não vai utilizar o mesmo... Então, por exemplo, no caso de uma falta de capacidade do trabalhador, o instrumento de prevenção de novos acidentes é a qualificação profissional do trabalhador, não é verdade? Da mesma forma, se for uma questão de falta de informação, o instrumento de prevenção é instrumento de comunicação adequada. Se for uma motivação incorreta, são os instrumentos formadores de atitudes corretas. Se for uma questão de aptidão física, é uma adequação dessa aptidão. Se for uma questão de deslize, são bloqueios. E se for uma má condição ergonômica, só colocar aqui vocês no mudo rapidinho, pronto. Se for uma má condição ergonômica, então o instrumento de prevenção são as melhorias ergonômicas. Então aqui a gente vê o seguinte, como que é importante a gente analisar bem as causas dos acidentes, de forma a prevenir de forma adequada que novos acidentes não aconteçam. Então, por exemplo, a gente não vai propor para um acidente cuja origem foi uma má condição ergonômica um bloqueio. Nós não vamos propor para um acidente cuja origem foi uma falta de aptidão físico-mental, instrumentos de formadores de atitudes corretas. Isso seria, né, incongruente, seria não adiantaria nada. Então, por isso é tão importante analisar bem a origem dos acidentes. Aqui a gente coloca algumas recomendações fundamentais do nível de seriedade que a empresa precisa ter ao tratar dos acidentes de trabalho. E aqui a gente coloca o exemplo de uma empresa de nossa vivência. Nessa empresa,
todo e qualquer acidente, mesmo aqueles de simples atendimento médico, tinha que ser levado ao diretor industrial principal da unidade. Incluíam-se aí os quase acidentes com alto potencial ou os acidentes com danos materiais significativos. Todos os acidentes com trabalho, com afastamentos, tinham que ser levados pelo diretor industrial da unidade para a reunião do conselho da empresa no Brasil. E, na ocorrência de acidentes fatais, o diretor brasileiro tinha que levar a investigação para a sede da empresa nos Estados Unidos, onde seria arguído quanto aos fatores causais e sua prevenção. Então, vejam o nível de seriedade com que essa empresa tratava os acidentes de trabalho. É uma empresa de capital estrangeiro, mas que está aqui no Brasil, com trabalhadores brasileiros, com gerentes brasileiros, e que tinha esse nível de seriedade para tratar dos acidentes de trabalho. Então, eu pergunto, a sua empresa possui esse mesmo nível de seriedade quando trata da investigação de acidentes do trabalho? Então, vamos... e nós também recomendamos que a investigação de acidente possua uma equipe especializada para isso. Não precisa ser dedicado, mas uma equipe especializada na investigação de acidentes. Então a gente coloca que essa equipe deveria ter pessoas treinadas na visão multifacetada do acidente, sendo necessário haver pelo menos 2 pessoas com o seguinte perfil. Uma que tem uma visão conceitual bem maior das questões organizacionais envolvidas em acidentes e perdas, e outra que seja boa observadora e detalhista. Cabe a esse último a documentação fotográfica da área. Então, nós também recomendamos, né, essa questão da documentação fotográfica é muito importante. Às vezes a gente se depara com investigações de acidentes e tem uma foto do local do acidente, mas a foto não contempla a condição de trabalho que o trabalhador tinha no momento do acidente. Então, é por isso que a gente, como eu vou falar daqui a pouco, a gente sempre tem que colocar nos registros quais eram as condições que o trabalhador tinha para fazer a sua atividade. Vamos então mostrar finalmente, né, os 10 mandamentos da investigação de acidentes. Então, isso é uma forma bem didática que a gente encontrou para poder falar a respeito disso. E, inclusive, isso, né, esses 10 mandamentos que estão aqui no encarte presente nesse livro, Um Novo Olhar, e que estão bem aqui. Então, aqui, os 10 mandamentos da investigação de acidentes. A gente acha isso tão importante que a gente sugere que isso seja pregado, né, no mural, onde for que seja, no escritório da segurança, onde for feita a investigação do acidente. Então, vocês vão ver aí na foto, na imagem, tem a imagem do Moisés aqui carregando as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos. Então imaginem, né, esse Moisés já é barbudo, então me imaginem como Moisés carregando aqui essas tábuas da lei aqui também, que são os 10 mandamentos da investigação de acidentes. E o primeiro mandamento dos 10 mandamentos da investigação de acidentes é: não se pode ter preguiça mental. E isso é muito, muito interessante, né? O que é preguiça mental? Ao longo, né, dessas reanálises, nós nos deparamos com diversas análises de acidentes, em que a nossa conclusão, né, não poderia ser outra, senão que as pessoas que participaram dessa investigação tiveram muita preguiça mental. O que é preguiça mental? A preguiça mental é simplesmente escrever que o trabalhador não tomou cuidado por onde passava, é simplesmente resumir o acidente numa pequena frase, não ver coisas óbvias, como, por exemplo, o caso que a gente viu de um trabalhador que era deficiente visual e caiu em um caminho não sinalizado no estacionamento da empresa, e ainda assim a investigação concluiu que o trabalhador não tomou cuidado por onde andava, porque essa própria investigação também colocou que o trabalhador era deficiente visual. Então, são coisas como essa. Então, o primeiro mandamento é: se você for investigar um acidente, não tenha preguiça mental, coloque a cabeça para funcionar. A segunda é: a comissão de investigação deve reportar a melhor verdade possível, ou seja, juntar todas as
facetas, né, todos os lados da história e montar aquilo que pode se aproximar melhor do que realmente aconteceu. Ela deve ter isenção, ou seja, não podem fazer parte da investigação pessoas que tenham algum outro tipo de interesse no resultado dessa investigação. E ela não pode ter medo de represálias, claro, a empresa precisa conceder essa abertura para essas pessoas também, e deve ter responsabilidade. E como eu falei, isso é muito importante. É muito importante que essa comissão de investigação entenda o grande papel que eles têm na prevenção de acidentes do trabalho, como os que elas estão investigando. A terceira é, a investigação deve ser objetiva, o que não significa que deva ser simplista, claro. Por quê? Porque às vezes a gente vê certas investigações de trabalho que começam com um ponto aqui, depois vão para outro lugar, tem um tanto de documentos ali que não agregam nada, e no final das contas, né, a investigação poderia ser muito mais objetiva. Mas olha o quarto mandamento. O relato do evento deve se parecer muito mais com uma história do que com um memorando interno. E aí é o oposto que a gente vê muitas vezes também, a investigação de acidentes se resumir a uma frase do tipo: o trabalhador estava andando pela área quando tropeçou numa peça e caiu. Tá, e daí? Né? Isso não me diz nada. Não diz qual era a condição da área, não diz o que o trabalhador estava indo fazer, não diz qual que era o horário que isso aconteceu, quais eram as condições de iluminação, e assim por diante. Então, o relato ele tem que ter um início, um meio, um fim, tem que ter uma localização, então tem que se parecer com uma história objetiva, mas não simplesmente uma coisa que a gente parece que mandou por e-mail. Ah, trabalhador, aconteceu tal coisa ali, e essa é a investigação. Quinto mandamento da investigação de acidentes é: a descrição do acidente deve obrigatoriamente informar as condições da área e as condições que levaram ao acidente. Então, como eu falei, de nada vale essa análise se ela não detalhar quais eram as condições da área no momento do acidente. Por quê? Porque isso influencia muito na atitude do trabalhador naquele momento. Então, tomando como exemplo que eu falei, o trabalhador tropeçou e caiu em tal lugar. Era de dia? Era de noite? Havia algum tipo de fumaça na área? A visibilidade estava prejudicada? Havia iluminação? Havia obstáculos na área? Então, tudo isso tem que estar descrito na investigação. Sexto mandamento: diante de dificuldade de o trabalhador explicar os motivos de ter agido da forma que agiu, deve-se conversar com ele procurando entender seus motivos. Nessa hora, alguém da equipe com mais habilidade para lidar com pessoas pode obter uma melhor contribuição, evitando que a pessoa se sinta ameaçada. Vocês viram que esses mandamentos, né, os originais são não fazer tal coisa, não fazer tal coisa, é uma frase. Esses mandamentos eles têm um pouco mais, eles são um pouco maiores, mas tudo bem. Esse sexto mandamento, o que é isso? Às vezes acontece, né, de a gente ver uma investigação de acidente, ou terminar uma análise de acidente e pensar: nossa, como que o fulano conseguiu fazer isso? Não consigo entender como que ele conseguiu fazer isso, por que ele agiu assim. Bom, se você não consegue entender isso, então você não fez uma boa análise. Na verdade, você não fez uma boa investigação. Você tem que compreender perfeitamente os motivos que levaram o trabalhador a agir daquela forma. Foi uma motivação incorreta? Foi uma condição ergonômica inadequada? Foi um deslize? Foi uma questão de falta de comunicação? Foi uma questão de falta de aptidão? E assim por diante. Então, é preciso sempre tentar entender os motivos do trabalhador quando a gente investiga um acidente. O sétimo mandamento, ele fala a respeito de medidas disciplinares como recomendação da investigação. E ele fala o seguinte: quando indicadas e não recomendadas, constituem falha administrativa. Quando não indicadas e recomendadas, também constituem falhas administrativas. O que isso quer dizer? Às vezes, a medida administrativa ela é uma medida válida para se colocar num plano de prevenção de novos acidentes.
No entanto, é preciso ter muito cuidado e pensar o que essa medida administrativa, né, está melhorando. É preciso analisar muito bem os 6 fatores do hexágono para que a gente não recomende uma medida administrativa no caso de um deslize, por exemplo, porque a medida administrativa não vai resolver a questão, né? Pode acontecer um outro deslize com outro trabalhador tão bem treinado quanto o outro, tão bem consciente quanto o outro, que tomou cuidado e mesmo assim acontecer. Então, se a gente recomenda medida administrativa para um problema que não pede medida administrativa, isso é uma falha. E o contrário também é verdade. Quando a gente não recomenda uma medida administrativa, quando claramente seria necessário haver alguma medida administrativa, e por algum motivo, seja, né, por uma questão da cultura da empresa, ou por uma questão de não se ter o interesse em criar algum tipo de conflito com sindicatos, com a equipe do trabalhador, nós não recomendamos a medida administrativa, isso também é uma falha. Como eu falei, a investigação de acidentes ela precisa ser isenta. O 8º mandamento é: o plano de ação deve ser categorizado por prioridade. Ele deve ser específico e não genérico. Deve ser justificado e a justificativa deve ser embasada nas falhas administrativas reportadas na investigação. As perguntas básicas que estão no formulário devem ser: por quê e qual a causa raiz do acidente que será eliminado por essa medida? O que isso quer dizer? Resumidamente, quer dizer que qualquer plano de ação para melhoria, para prevenção de novos acidentes, então, por exemplo, teve um acidente, no final é comum, né, que toda investigação coloque recomendações a serem feitas, um plano de ação, é preciso que esse plano de ação ele seja justificado, no sentido de, por exemplo, caso seja necessário trocar uma peça de um equipamento, é preciso que se responda por que vai trocar essa peça. Porque a peça que deu problema é uma peça antiga, é uma peça que está com defeito, precisa ser trocada. Né? E qual medida que qual falha administrativa que isso irá resolver? É o caso justamente da peça. Mas o que a gente vê muito? Né? Por que a gente colocou esse mandamento? Porque a gente costuma ver muito duas coisas quando de recomendações de plano de ação depois de um acidente. É sempre treinamento e conscientização do trabalhador, DDS. A gente sempre vê isso, né? Fazer treinamento de prevenção com as mãos. Poxa, mas o acidente com a mão foi porque a máquina estava com uma peça que estava com problema. O que o acidente, o treinamento de prevenção de mãos vai ajudar nisso? Nada. Mas muitas vezes se coloca como um treinamento, como uma recomendação, o bendito do treinamento, né, os diários de segurança a respeito do tema, mas se esquece do problema principal, que é a peça que precisa ser trocada. E por quê? Porque a peça que precisa ser trocada, né, requer um investimento, requer um planejamento, requer ter que conversar com o fornecedor, e às vezes acaba sendo mais fácil simplesmente jogar a medida de melhoria como uma falta de uma conscientização do trabalhador. O 9º mandamento também fala a respeito da solução proposta na investigação de acidentes. É preciso ter uma hierarquia. Ou seja, a primeira coisa que se precisa pensar é eliminação da condição inadequada. Em seguida, medida de engenharia imediata. Depois, estudo de engenharia para situações complicadas. Depois é que vem os treinamentos. Depois é que vem as divulgações internas. Depois é que vem as medidas administrativas. E, por último, as medidas disciplinares. Então, vejo que é preciso ter essa hierarquia para não cair justamente nesse erro que eu falei, que é recomendar treinamento para todo mundo, recomendar conscientização de todo mundo, mas não se melhora as condições de trabalho. E por último, o 10º mandamento é: antes de levar o relatório da investigação ao gerente ou diretor, os membros da equipe deverão questionar entre si quanto às contra-argumentações que irão receber dos diretores e gerentes. E deverão ter certeza de que estão levando um fato bem apurado e de análise consistente, com recomendações preventivas adequadas.
Então, esses foram os 10 mandamentos, mas tem um bônus. Não terminou. O bônus são os 7 pecados capitais. Então, além dos 10 mandamentos, claro que tinha que ter os 7 pecados capitais. Então, passando de forma aqui bem rápida pelos 7 pecados capitais, o primeiro pecado capital é tratar o processo de investigação como uma mera formalidade a ser cumprida. É o que eu falei. A investigação de acidentes é uma ferramenta poderosíssima, muito importante e que requer muita responsabilidade das pessoas que estão envolvidas. O segundo pecado capital na investigação de acidentes, não investigar os quase acidentes. Por quê? Porque as condições que presentes no acidente e no quase acidente são as mesmas. A única coisa é que no quase acidente houve um fator sorte envolvido. Então é preciso investigar os quase acidentes sempre. O terceiro é colocar pessoas com conceitos pré-formados para investigar o acidente. Então, é aquela pessoa que vai chegar e vai falar: ah, não, mas esse trabalhador aí que se acidentou, ele sempre deu problema. Ah, ele está querendo ser demitido. Ou, ah, não, essa condição aí tem anos que é assim, o pessoal já acostumou, já está sabendo. Então, assim, essa pessoa é uma pessoa com um conceito pré-formado a respeito da situação e que não vai agregar bem ao processo de análise. Quarto pecado capital é procurar uma única causa do acidente. Isso também daria uma apresentação inteira por si só. Mas é preciso entender que nenhuma empresa hoje, que nenhum acidente é causado por um único fator. Existem diversos fatores, inclusive acima na hierarquia de onde ocorrem, das pessoas com quem envolvidas, e muitas vezes fatores muito antigos e que contribuem para que se aconteça um acidente. Então, o quarto pecado é procurar uma única causa do acidente. Quinto pecado, limitar-se a enxergar os atos inadequados do trabalhador sem entender por que o trabalhador agiu daquela forma. Então, sem utilizar o hexágono das causas para entender a origem do comportamento inadequado do trabalhador. Sexto pecado, não enxergar os fatores de má condição ergonômica presentes naquele evento. Por quê? Porque, como a gente fala há muito tempo nas nossas apresentações, 40% dos acidentes do trabalho têm em sua origem algum fator importante de má condição ergonômica. É isso que está aqui nesse livro, esse é o resultado da nossa pesquisa. Então, se 40% dos acidentes do trabalho têm em sua origem algum fator importante de má condição ergonômica e não se analisa os fatores de má condição ergonômica presentes no acidente, então essa análise está mal feita. E o sétimo pecado capital, o sétimo pecado capital é a intimidação com o parecer de quem tem mais autoridade ou se impõe mais. Então, aquela pessoa que fala mais grosso na investigação, fala, ah, não, isso aí o problema foi tal. E aí conclui-se daquela forma, as pessoas às vezes têm algum receio de falar alguma coisa, de discutir com a pessoa, e no final a conclusão da análise fica simplesmente pela visão, pelo viés daquela pessoa que falou mais alto, falou mais grosso, foi mais intimidadora durante o processo de análise. Então, esses foram os 10 mandamentos da investigação de acidentes. Muito bem, eu vou passar para tu. Tem uma pessoa que eu gostaria de ouvir aí aqui no grupo, né? Nós estamos com 49 pessoas na nossa sala, mas tem alguém que entende muito dessa questão de acidente. Eu vou dar a palavra para ele fazer a primeira pergunta, o primeiro comentário. Mas antes, é o Antônio Francisco Abrantes. Prepare lá, Antônio Francisco. Eu sei que você sabe muito sobre isso. E eu me lembro de 2 fatos que aconteceram comigo. Uma vez, uma empresa, a empresa me chamou para poder fazer uma palestra sobre o papel das chefias da prevenção de acidentes, numa CIPAT. Quando eu cheguei lá, tinha 70 gerentes com supervisores, né? Um negócio assim imenso, né? E bacana, né? O diretor chegou para mim e falou assim, olha de cara, hein? Eu fui de Belo Horizonte para essa região aqui, que é em torno de 100 quilômetros de distância. Ele chegou para mim e falou assim, doutor, eu não sei o que o senhor vai falar. Eu sei o que eu não quero ouvir. Olha só, que desafio. Né? E realmente eu não queria ouvir esses pecados capitais aí que o Denis falou.
Tá? E outra coisa que lembra é um livro dos franceses, que depois o Denis pode ajudar no nome, ele falou uma coisa muito interessante, né? Quando você fala de prevenção de acidentes, você tem que lembrar que o buraco é mais em cima. Então, ao contrário do que se fala que o buraco é mais embaixo, nesse caso tem que lembrar que o buraco é mais em cima. Muitas vezes existem fatores da alta gerência que têm que ser analisados se você quiser ter uma boa prevenção. Francisco, Antônio Francisco Abrantes, faça comentário, perguntas aí para o Denis, depois nós vamos abrir para mais 2 perguntas antes da fala do Dr. Nicoletti. Francisco? Não? Então vamos lá. Quem gostaria de fazer perguntas para o Denis, é só ligar aí o microfone e fazer a pergunta. Não? Gente. Eles querem ver a apresentação do Nicoletti. Pois é. Vamos lá. Paulo Oliveira, quer fazer alguma pergunta aí para o Denis? Por enquanto não, né? Então é isso, né? Vocês vejam quanta coisa interessante tem aí nesses 10 mandamentos, né? E quanta coisa interessante nos chamados 7 pecados capitais. É algo que realmente tem que ser mudado dentro das empresas. Eu acho que o Luiz Brem está querendo falar. Isso. Vamos lá, Luiz Brem. Fala, Luiz Brem. Denis, tem que liberar microfone. Ô, Denis! Vamos lá, então vamos voltar. Antônio Francisco, aposta. Você tem que escrever, Antônio? gente. Você tem que escrever. O operador, é. Ficar fazendo mímica, eu não vou entender. Agora consegui liberar o microfone. Tava maluco. Fala, Paulo Oliveira. Alegria tê-lo aqui na sala. Não, é interessante, só até para fortalecer o que foi dito, né? Mas, o Denis colocou ali no 9º pecado capital, né? Ele colocou treinamento até muito precocemente, né? Eu acho até que treinamento hoje em dia é tal a exacerbação do uso do treinamento como perspectiva de que vai resolver alguma coisa, né? E nós sabemos que, claro que tem sua importância, é óbvio que o treinamento tem um espaço, né, num plano de ação, mas eu colocaria até mais uma ou 2 casinhas mais para a direita ali, né? Eu acho que até no conjunto, ou junto, ou depois de medidas administrativas, né? Porque a gente sabe que medidas administrativas, por exemplo, a hora extra, é fundamental na prevenção de acidente e é muito mais eficaz, por exemplo, no combate a acidente, conseguir reduzir ou minimizar a hora extra do que, por exemplo, dar um treinamento como proteger as mãos, né? Então, concordando de fato com o que foi falado, eu só alteraria um pouquinho ali no sentido de que acho que, na minha modéstia percepção, né, eu colocaria treinamento depois de medida administrativa, né? E acho até, né, porque aquilo que tem, como falou ali da escola, né, a escola que trata de prevenção de acidente, basicamente os australianos e os franceses, né, que estão aí os mais modernos nesse campo, principalmente segurança do paciente, né, que está na moda, eu colocaria que se tu quer investigar um acidente e o trabalhador desconfiar que vai ter medida disciplinar, esquece, né? 80%, 90% da história vai ser sonegado, né? Então, a boa prevenção de acidente, na minha leitura, né, diz o seguinte: o analista, está aí no mundo inteiro, prevenção de acidente aéreo, que é uma coisa séria, coíbe. É proibido usar o resultado da análise de acidente em processo penal. No Brasil, levou mais de 10 anos para ser aprovado na Câmara. Hoje é proibido. Assim, se dizia que era para enganar a torcida e tal. Levaram 10 anos discutindo, até que alguns anos atrás se aprovou uma lei no Congresso, foi sancionado pela presidência, que proíbe. Se eu quero saber do que o avião caiu, e o cara lá achar que fruto daquilo ele vai levar a punição, esquece. Então, acidente sério, como queda de avião, isso já é considerado. Não se usa a avaliação de acidente para fins penais, ou administrativos ou punitivos. Então, o segundo ponto que eu levantaria para o Denis é que, na minha visão, se tu quer analisar o acidente para propor medidas preventivas, tira a questão punitiva. Não é o analista que tem que preocupar com isso. Não cabe a nós. Essa questão de acidentes aéreos, né? Vários desses conceitos que a gente
que a gente colocou aqui no livro, que eu passei para vocês, a gente tirou justamente da indústria aeronáutica, né? Que investiga acidentes de uma forma muito mais, com muito mais seriedade, né? No mundo inteiro, até no Brasil. Sim, do que os acidentes de trabalho. No Brasil, né? Porque justamente as repercussões, né, são desastrosas. Enquanto que Denis, o que eu falei não é criticando o que tu falasse, viu? É no sentido tentando colaborar. Quem estuda engenharia de resiliência, quem estuda segurança do paciente, vários campos dessa área que são mais evoluídos. Porque o acidente de trabalho, diga-se de passagem, eu sou médico, dou aula há muitos anos e posso falar de cadeirinha, né? Médico do trabalho, engenheiro de segurança, porra, meu, é brabo, né? Os caras têm uma visão ainda no Brasil muito antiga, muito atrasada, muito retrógrada, né? E essa luta tua eu estou falando de mim mesmo, hein? Não penso que eu estou acusando jogando pedra nos outros. Eu fiz doutorado na engenharia, porque eu fui buscar na engenharia algo novo. E eu só fui achar algo novo lá na resiliência, lá na engenharia de produção, naquela que estuda a atividade de trabalho. Né? E aí fui ler autores que tratam desse assunto. Mas assim, ó, do ponto de vista da análise de acidente, e tem muita empresa boa fazendo isso no Brasil, hein? Tem muita gente boa fazendo isso, né? Se o analista tiver, ou se o trabalhador desconfiar que fruto da análise vai haver uma punição, ou poderá haver uma punição, eu diria que a chance de tu... Porque a gente acha que sabe, mas a gente não conhece o trabalho. Nenhum analista que chega lá e fica... Se tu ficar uma semana analisando o trabalho, tu não sabe o que os caras estão fazendo. Bom, gente, eu tive pai operário, eu tive irmão operário, eu sei o que é. Uma vez eu entrevistei um gerente de uma produção de uma planta química. Sabe o que ele me disse? Quase parecido com o que o líder sindical disse. Duas pessoas, o gerente e o líder sindical do Sindipolo. Disse assim, ó, eu não sabia que um dia eu ia dizer que eu ia ter saudade do Taylor. A empresa foi comprada pela Braskem e tinha implantado uma gestão moderna. Né? Gestão moderna. Ninguém é chefe de ninguém, todo mundo é líder e a liderança é rotativa. Aí eu perguntei, por que isso? Ah, porque antigamente, quando tinha gerente e nós era operário, era fácil de enganar o gerente. Porque o gerente não sabe o que está fazendo. Nós cansamos de enganar. Sempre, dioturnamente, a gente está enganando a gerência. Agora que não tem mais gerente, todo mundo é chefe, a cada 6 meses troca. Quando eu começo a fazer uma coisinha, o que é líder, que ontem olha a manha, porque aqui no sul eles falam de manha, né? Gente, a manha é uma ferramenta de segurança do paciente, do trabalhador, do operário. Quando ele está cansado, ele faz a manha. E se tu achar que descobrir a manha vai levar punição, esquece. Tu vai chegar lá, vai ficar um dia inteiro na fábrica, vai para fora, vai fazer um baita relatório e não vai falar nem metade do que acontece de fato na fábrica. Obrigado pela contribuição, Paulo. Antônio Francisco, está aí na lei. Meu pai dizia, dá um banquinho e sobe. Se não subir, o outro vai subir. Vamos lá, Antônio Francisco, está aí na sala? Bom, não está, eu só vou fechar esse bloco e passar para o próximo com um comentário interessante. Talvez você tenha se perguntado o seguinte, gente, por que naquela empresa que o Denis citou, quando existia o acidente naquela hierarquia, por exemplo, se fosse um acidente com afastamento, o gerente lá do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais tinha que ir para São Paulo para poder levar o caso. E se fosse um acidente fatal, tinha que ir lá para os Estados Unidos com a reunião de board da empresa. Olha só. Sabe por quê? Por um detalhe muito interessante. Porque para ele poder ir para São Paulo, levar para uma reunião de diretoria nacional, o que era o acidente? Ele tinha que ir à fábrica, ele tinha que passar uns 2, 3 dias lá, apurando com muito detalhe, porque senão na reunião do board, ele ia cair do cavalo se ele ficasse com as abordagens simplistas. Olha que interessante. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Quer fazer só um comentário pequeno. Denis, quer fazer o encerramento? O Luiz Brem quer fazer um comentário, vou deixar ele fazer. Vamos lá, Luiz Brem, com a palavra. Abre aí o microfone, Luiz Brem. Já está aberto. A gente não está escutando. Então fala, meu caro. Não tem problema. No final você volta, tá, Luiz Brem? Sem problema. Você tem créditos de sobra. Vamos então agora para a segunda parte. Obrigado, Denis. Obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal gostou, né? Agora nós vamos falar de um outro tema, né, que é... Passa para cá, por favor, Denis. Para mim, isso. Então é o seguinte. Em 2007,
Sérgio Nicoletti e eu escrevemos esse livro junto com o Oswandré Ler, né, lá do Rio Grande do Sul, esse livro chamado Gerenciando a Ler e os DORT dos Tempos Atuais. Né? Livro que fez um sucesso, 3.000 exemplares, e foi, né, hoje está praticamente esgotado. Nós conseguimos resgatar 20 aí. E uma das partes muito importantes é a parte do chamado, da lógica do tratamento médico destas pessoas, desses trabalhadores. Nós convidamos para essa parte agora da nossa reunião da academia, o Dr. Sérgio Nicoletti, que já está a posto para poder falar. O Dr. Sérgio Nicoletti é médico ortopedista, né? Ele foi da Escola Paulista de Medicina, foi coordenador do Departamento de Cirurgia de Ombro e Cotovelo durante muito tempo. E o Nicoletti, ele começou a estudar uma coisa que ele chama de ortopedia ocupacional. Olha só que interessante. Seria um ponto de vista que o ortopedista se envolve com as questões ocupacionais. E aí, então, né, ele tem muita contribuição e eu vou passar a palavra para o Sérgio Nicoletti e colocar já o primeiro desafio. Nós treinamos, ensaiamos hoje pela manhã, né, Nicoletti? Hoje à tarde. Então, eu vou colocar o seguinte desafio para o Nicoletti. Ô, Nicoletti, há algum tempo você defende que o melhor termo para essas lesões, né, para esses transtornos, não seria transtornos, distúrbios funcionais. Né, distúrbios funcionais. Né? Você nem fala que é lesão, você vai explicar isso aí. Distúrbios funcionais em membros superiores, LER, DORT, distúrbios funcionais. Qual que é a implicação desse conceito para o tratamento? Obrigado por ter vindo. Com a palavra, Nicoletti. Oi, Wilson. Todo mundo me ouve? Sim. Ok. Obrigado, Hudson. Obrigado, Denis. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E eu queria começar dizendo para vocês que essa questão da conceituação do distúrbio funcional, ela mudou a minha vida. Na verdade, eu comecei a estudar isso muito cedo, lá pelos anos 90, quando eu ainda era um cirurgião ativo na Escola Paulista de Medicina, e comecei a ter a perceber que tinha alguma coisa de diferente num conjunto de pessoas que eu recebia no ambulatório geral de ortopedia, e que eles apresentavam não só um comportamento, uma história, mas também resultados terapêuticos diferentes dos demais. Para resumir, eu fui atrás de estudar isso, atrás de entender o que estava acontecendo. E para resumir, repetindo o que o Denis falou, dava para se passar aqui alguns dias conversando sobre esse tópico de distúrbio funcional, mas eu vou tentar compartilhar com vocês uma tela para tornar a minha intervenção mais objetiva. Eu só não estou sabendo como é que eu compartilho isso. Deixa eu ver aqui. É só abrir a apresentação, Nicolas. Eu estou abrindo. A minha internet hoje está instável. Isso aí. Mas o que eu queria, então, contar para vocês que foi não era uma surpresa, porque isso faz parte dos conceitos de medicina, muito do que me levou a entender distúrbio funcional foram escritos por Cannon, foram escritos por pessoas que trabalharam com fisiologia humana no começo, na metade do primeiro terço do século passado. Então, basicamente, o conceito que me ajudou foi o de entender que
que essas sensações, essas coisas que a gente sente no corpo, elas são decorrentes de estímulos cotidianos, da vida cotidiana de uma maneira geral, que nos afetam enquanto participantes da vida cotidiana. Então, mudanças da situação em que nós estamos vivendo, conflitos, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja onde quer que seja, no clube, situações de temperatura, ruídos, movimentos, todas essas coisas nos afetam ao mesmo tempo. Elas entram, vamos dizer, elas são absorvidas pelo nosso sistema neurofuncional, neuromotor. Esses estímulos são levados para uma função, para uma região da córtex cerebral que se chama função, que é responsável pelas funções executivas, e é lá que se integra que nós, enquanto os seres humanos que somos num determinado momento, é lá nesse lugar que o cérebro humano integra, qualifica, reconhece e decide se aquilo que nós estamos sentindo é uma ameaça ou uma oportunidade, se aquilo nos causa prazer ou desprazer, ou medo, ou uma série de outros sentimentos. E quando nós estamos frente a uma situação em que internamente nós qualificamos como de oportunidade e de prazer, a chance de nós nos adaptarmos, seja ao trabalho, seja a condição, qualquer condição de cotidiano que a gente vive, a chance de nós nos adaptarmos, ou seja, de nós vivermos com conforto, de fazermos qualquer coisa que nos seja dado a fazer, são muito maiores da gente fazer. Então, adaptado dentro da... Estamos frente a uma ameaça, um desprazer, é muito mais fácil de nós nos desadaptarmos, ou seja, de nós não darmos conta de fazer aquilo que nos foi pedido, mandado fazer, no caso do emprego, no caso de uma situação operacional de trabalho, ou em qualquer outra situação da vida real. Oi. Sim, agora sim. Ok. Você faz uma distinção muito interessante, que está aí na tela, entre doença, distúrbio e desadaptação. Isso. Mostra para a gente o que é isso. Então, procurando formas de lidar, de compreender essa situação, eu acabei já, desde o começo, fazendo diversas buscas de literatura sistematizadas, e uma das coisas que um dos autores que me ajudou muito foi um sujeito chamado, está aí no pé da apresentação, é um sujeito chamado Nigel Panet. E o Nigel Panet, ele tem uma ideia dos estados intermediários de saúde, ou seja, estados intermediários, e aí eu fiz algumas modificações, mas estados intermediários de saúde são situações que não são doença, mas que estão encobertas debaixo do guarda-chuva de saúde. Então, o que eu adaptei do Nigel Panet? Eu só acrescentei aquele item 8 lá, o item vida, para mostrar para vocês, para deixar bem claro que só existem duas situações que são... Trata-se de não ter risco, isso é uma realidade, é uma certeza. A gente tem a certeza de que vive quando nasce e a gente tem certeza de que desaparece quando morre. Se a gente tira essas duas coisas da frente, a gente fica num contexto em que nós podemos estar sofrendo por uma doença ou podemos estar sofrendo por alguma situação que é não doença. Esse termo não doença, ele foi discutido no Journal
num jornal inglês, agora eu não lembro bem o nome, mas foi discutido lá na virada dos anos 99 para os anos 2000, e depois isso desapareceu. Para mim fazia muito sentido juntar o que é não doença. São situações de distúrbios e de desadaptação que podem levar a sofrimento. Então, na escala do Nigel Panett, se você olha de baixo para cima, você tem coisas que originam, que podem originar distúrbios e desadaptação, como, por exemplo, destituição, insatisfação com a situação geral, desconfortos e a disfunção propriamente dito relacionada com uma série de situações que tanto podem ser que estão associadas com o ser humano, com a pessoa, como podem estar associadas com o ambiente em que ela está. E aí é ambiente genérico, não é só no trabalho, é em casa, como eu disse, em qualquer outra situação de vida. Esses dois conceitos me levaram a aproveitar uma terceira coisa, um terceiro conceito que é o que hoje eu uso para quando eu sou chamado para ajudar um médico do trabalho ou mesmo numa situação para analisar situações de trabalho de uma unidade fabril ou de uma empresa, e quando eu estou olhando para a situação no nível judicial como perito. Então, o que é que o Peter Hellebuyck mostrou para a gente quando ele apresentou causas de absenteísmo por sickness, por desadaptação? Ele nos mostrou que existem 3 grandes situações relacionadas com saúde, que no Brasil a gente não tem, vamos dizer, não tem argumentos da língua para definir melhor do que nós estamos falando. Então, na língua inglesa, isso permite que a gente separe bem o que é doença, que os ingleses chamam de disease, o que é mal-estar, que eles chamam de illness, e o que é sickness, ou seja, e na língua inglesa, sickness significa desadaptação mediada por alternativas sociais, ou seja, situações em que há incapacidade para o trabalho ou para o que quer que seja, que não são puramente médicas e nem psicológicas, é um conjunto complexo de situações que levam vamos dizer, a escolhas nem sempre conscientes que produzem desadaptação. Então, basicamente, estas três condições, essas 3 teorias, permitiram que eu entendesse melhor o distúrbio músculo-esquelético funcional e mostrar para vocês, então, que é com base nesse tipo de, vamos dizer, de abordagem que considera a medicina, considera a percepção de saúde e de sofrimento que vem do próprio ser humano e que considera práticas e comportamentos sociais que definem desadaptação e intolerância ao trabalho, que nós precisamos, dentro desse arcabouço que é possível ter efetividade quando se avalia estes casos de Ler-Dort. Esses casos principalmente de Dort, porque Dort é um fenômeno muito comum no meio ocupacional. Ele é muito mal avaliado e ele é confundido com a expressão LER, que significa lesão por esforço repetitivo, que na verdade o termo LER é um termo que foi adotado no Brasil
muito mais em função de uma visão política e social relacionada com a proteção do trabalhador do que propriamente com uma visão médica do problema de saúde. Nesse sentido, Nicolete, o termo DORT, né, que seria distúrbio, ele é melhor, porque ele abrangeria tanto o mal-estar, o illness, quanto o sickness, não é isso? Exatamente, Hudson. Eu até prefiro o termo distúrbio musculoesquelético funcional, porque muitas das vezes o problema principal de uma pessoa que sofre e vai no ortopedista e é diagnosticado como portadora de tendinite ou de sei lá o que, todos esses ites que estão aí debaixo desse guarda-chuva, eu diria até mesmo iníquo da LER, porque esse conceito, principalmente quando ele é muito difundido, ele acaba fazendo com que haja medo do trabalho. Você imagina uma pessoa, imagina uma mulher, uma senhora jovem que tem uma filha de 14 anos de idade, tem mais 2 filhos pequenos, é mãe solteira, há 12 meses, um ano e pouco atrás, passou a viver com um sujeito que depois ela percebeu que ele batia nela, bebia, e ela trabalhava num lugar onde tinha que acordar de madrugada para subir no ônibus e ir para o trabalho dela. Você imagina o medo que essa pessoa sentia ao sair de madrugada e deixar a filha com uma pessoa como essa. Essa moça, ela passou alguns anos afastada do trabalho com diagnóstico de Ler-Dort. Todos os comemorativos, ressonâncias magnéticas e dor em vários locais do trabalho, em vários locais do corpo. O problema dela de retorno ao trabalho só foi resolvido quando, depois de uma avaliação com base nesses critérios que eu estou mostrando para vocês no diapositivo, se percebeu que, na verdade, o que estava segurando ela para voltar ao trabalho era o medo que ela tinha da pessoa que vivia com ela fazer alguma coisa de mal com a família. Você está querendo dizer que existe um ferramental médico nessa parte de baixo, mas está faltando um ferramental, precisa expandir com um ferramental para entender os fatores de illness e os fatores de sickness. Exatamente. Essas duas partes de cima é que a gente tem ferramenta, mas não usa. O médico ainda não adotou esse tipo de... Aí você fala de um termo chamado adaptabilidade. E você fala em uma coisa interessante, que eu gostaria que você explorasse, que a adaptabilidade tem que ser mútua entre o trabalho e o trabalhador, que é a essência da ergonomia, mas também que não se pode esquecer da adaptação do indivíduo ao trabalho. Explore isso um pouquinho, Nicolete. Olha, isso é basicamente, Hudson, um princípio de fisiologia muito claro. Quer dizer, talvez o exemplo melhor que eu dê foi durante um período na chefia do setor de cirurgia de ombro da Escola Paulista. Eu tive a oportunidade de fazer de produzir uma pesquisa que foi baseada, que foi fundada, foi financiada pela Organização das Nações Unidas, aqui no Brasil. A Prefeitura de São Paulo fez parte disso, e eu levei os meus alunos para uma favela que tinha no outro lado da rua de uma unidade hospitalar que eu era o chefe do departamento de ortopedia, que era controlado pela Escola Paulista de Medicina. E lá nós fomos fazer uma análise de... o que eu queria saber era qual era a prevalência de doença e de distúrbio musculoesquelético funcional naquelas pessoas que não tinham emprego, muitas delas nunca tinham trabalhado na vida por não ter condições de trabalhar, de entrar no mercado de trabalho, faziam bicos e ficavam meses, às vezes anos, sem ter condições de fazer o bico. E nós queríamos saber, então, como é que era a prevalência de dor musculoesquelética e de outras doenças nessa comunidade.
Nós passamos um ano, 11 meses nessa pesquisa, e o que nós descobrimos é que, na verdade, a prevalência de dor musculoesquelética nas pessoas que moravam naquela comunidade, que não trabalhavam, que passavam uma boa parte do dia sentadas ou bebendo no boteco que ficava ali na esquina, é tão grande ou maior do que aquelas que a gente encontra nessas empresas que perdem o controle do problema de dor musculoesquelética. Então, pode falar. Aí você fala de uma coisa importante, nesse caso, de uma abordagem do paciente, conforme esse conjunto que você está mostrando aí, né, haver não só o médico, mas temos pelo menos 2 profissionais de grande importância aí na equipe. Um que é o fisioterapeuta do trabalho, o fisioterapeuta que entende do trabalho de ergonomia, e outro é do enfermeiro do trabalho, né? Perfeito. Um pouquinho isso. Perfeito. Onde é que esses dois, eu diria, eu acrescentaria mais uma pessoa, mais um profissional que agrega muito a um programa que queira usar esse tipo de abordagem, que é a assistente social que trabalha lá no RH e que a gente desperdiça muitas vezes em boa parte dos lugares por onde eu passei e fui analisar como é que o setor de medicina do trabalho trabalhava. Em boa parte das empresas que eu visitei e com as quais eu trabalhei, a assistente social não tinha nenhum registro no prontuário ocupacional do paciente. Então, quando eu começava a fazer a ligação, começava a levá-la para discutir com o médico do trabalho e com a equipe de saúde, situaçõões que ela levantava relacionado principalmente com illness, com mal-estar e com a ausência, o afastamento do trabalho por desadaptação, os registros que ela tinha enriqueciam tremendamente a nossa capacidade de entender onde estavam os problemas. Ou seja, é preciso, para cada um desses 3 grandes blocos de situações que são situações da realidade, é preciso que o médico do trabalho, nós estamos falando principalmente dele, mas certamente de todos os outros profissionais que trabalham numa equipe de saúde ocupacional, é preciso que eles reconheçam que muitas das coisas que eles precisam não estão na área de medicina do trabalho, não estão na área somente, né? Na área nem mesmo na área de ergonomia, não estão. Elas estão entremeadas em áreas que são afins, mas que nós não temos. Se não temos contato, não diria que a gente não tem acesso, mas a gente não tem contato. Então, a mensagem é sempre de que precisa de método e de método apropriado. E que o método que você falou, aliás, teve uma pessoa que você falou também, que é outro profissional muito importante nessa adaptação do indivíduo ao trabalho, né? Que é o educador físico, que entende de ergonomia, para poder treinar agrupamentos musculares do trabalhador. É isso mesmo? É exatamente isso. E tem um outro ponto, Hudson, que eu acho que vale a pena, nesse mesmo tópico, que vale a pena falar rapidamente, está relacionado com a questão da dor. Porque basicamente, eu tenho uma experiência muito grande, de muitos anos, relacionado com ortopedia ocupacional. E hoje diria que, se não 100%, 99% das situações de saúde e doença das quais eu participei, seja como perito, seja como ortopedista ocupacional, elas podem ser resumidas à dor musculoesquelética.
E qual é o modelo que a gente usa, que a medicina ainda usa hoje em dia? Está mudando, mas na maior parte das vezes, no meio ocupacional, nós usamos o modelo de René Descartes, 1637. É aquilo que tem ali. A dor resulta da transmissão de estímulos elétricos de um dano tissular até o cérebro. É o espinotalâmico, né? Aquela história isso. do trato espinotalâmico, né? Isso, esse conceito de Descartes, que tem agora quase 400 anos, que ainda permeia e que é responsável por fundamentar de maneira errônea o conceito de tendinite, o conceito de dor causada por tendinite. Hoje em dia a gente fala de plasticidade do sistema nervoso. Exato, para a gente ter uma noção de qual é o contraponto. O contraponto está aqui no mundo desde 1979, quando a Associação Internacional de Estudo da Dor definiu que dor é uma experiência desagradável, sensitiva e emocional, e que ela pode estar associada com o dano tissular real, ou ainda como sendo percebidos como tal, ou seja, como sendo fruto daquela elaboração que eu mostrei para você lá no primeiro diapositivo, na área de funções executivas. Então, a experiência de dor, e a experiência de dor é uma coisa tão importante, Hudson, e todos que me ouvem, que existem vários trabalhos sérios mostrando que é o seguinte: crianças que são originadas de famílias nas quais um dos pais, a mãe ou o pai, são sofredores de dor crônica, que queixam-se muito, muitas vezes estão afastados do trabalho por conta de dor crônica, elas têm a prevalência de dor crônica nestas crianças, ainda criança, adolescente, é muito maior do que nas demais. E por aí vem uma série de outras coisas que não dá mais tempo para explicar, mas é importante lembrar disso, que quem está usando o conceito de Descartes, isso é uma defasagem semiológica importante para lidar com o conceito de Ler. Quem está usando o conceito de Descartes de dor como sinal de lesão está simplesmente 400 anos, era 377 em 79. Já passou, né? Afastado, né, da realidade do conhecimento que a medicina nos traz hoje. Ô, Nicolete, já encaminhando aqui para o nosso final, você utiliza... Eu gostaria que você explorasse duas coisas. Uma que você explora um conceito muito interessante aqui no nosso livro, né? Você fala sobre isso, que é a seguinte: o conceito de diagnóstico situacional sistematizado. Você tem um trabalhador com queixa de dor, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo hoje aqui, participando da nossa conversa na Academia Ergo, tenham saído meio frustradas, porque talvez quisessem assim, qual é a fórmula mágica? E você está dizendo que eu recomendo uma coisa chamada diagnóstico situacional sistematizado. O que é isso? É nada mais, nada menos do que a colocação em prática desse diapositivo que vocês estão vendo aí. Eu desenvolvi um protocolo, ele chama Protocolo Integrado de Situações Ortopédico-Ocupacionais, que tem campos capazes de... campos que são, vamos dizer, habitados por métodos exploratórios apropriados, que me permitem saber qual é a proporção previsível destas três dimensões num caso pessoal de distúrbio músculo-esquelético funcional. Não sei se fica claro isso. Quer dizer, é um protocolo no qual eu tenho uma parte, é o exame físico ortopédico, comum, como qualquer outro. Numa outra parte, são instrumentos que me permitem, por exemplo, na área de mal-estar, na área de intolerância por estresse, por exemplo. Existe uma ferramenta chamada questionário de Holmes e High. São dois psicólogos norte-americanos que há
lá nos anos 90, escreveram e criaram uma tabela muito interessante de situações de vida diária que vão aumentando o risco da pessoa adoecer. Não é adoecer tendo tendinite, não, tendo lesão por esforço repetitivo, não. Ter dor, ter queixas, que quando são levadas para um médico desavisado, acaba virando tendinite, fibromialgia, acaba virando um conjunto de coisas que na verdade, é fruto do péssimo sistema, da péssima estrutura do nosso sistema assistencial de saúde, tanto do Mas dá para fazer quanto do privado. O médico do trabalho da empresa, com essa ajuda de outros profissionais, pode fazer o diagnóstico situacional sistematizado, né? Mas aí eu colocaria, o Nicolete, para você fechar, a seguinte pergunta. Quais são os pontos fundamentais para a atuação eficaz do médico do trabalho, né, e da equipe transdisciplinar, visando ao retorno eficaz do trabalhador? Retorno eficaz do trabalhador. Ok. Bom, então, a primeira coisa dessa resposta é isso aqui. Você tem uma ferramenta para entender qual é a situação. E eu diria, só para itemizar estas situações, eu diria que o médico do trabalho ele precisa ter ferramentas que o ajudem a identificar 7 itens. Eu não vou falar de cada item, porque não vai dar tempo, obviamente, mas ele precisa ser capaz de identificar comportamentos sugestivos de diversas coisas. Ele pode estar ansioso, ele pode estar deprimido, ele pode ter brigado com o chefe, ele pode não estar suportando o trabalho que lhe foi dado. Ele precisa também ter ferramentas para, além do comportamento sugestivo, dele identificar fatores de risco que eu chamo de fatores de risco pessoais. E aqui eu coloquei a consulta estendida, porque uma consulta estendida nada mais, nada menos do que a coisa mais importante, no meu ponto de vista, vamos dizer, é a vantagem mais importante que um médico do trabalho tem, que nenhum outro médico tem, que é o fato dele poder começar uma consulta hoje com um funcionário que está queixando de dor e poder voltar a ela amanhã, e poder voltar a ela depois de amanhã, e poder voltar a ela quantas vezes ele quiser, poder ir no posto de trabalho, poder fazer tudo o que ele precisa fazer para compreender aquela pessoa, compreender por que aquela pessoa traz aquela queixa. Então, esse é um ponto importante de fatores de risco pessoal. Os de risco ambiental, eu acho que não vale a pena perder tempo, mas certamente a avaliação ergonômica do trabalho, agora tem umas mudanças, mas eu continuo achando que a avaliação ergonômica do trabalho, do ponto de vista médico, eu não sou ninguém para fazer sugestões para os ergonomistas, mas eu acho que ainda o conceito novo da NR1, ele ajuda muito, no sentido de que a ET é para quem é especialista, tem que ser gente da área. Considerar riscos ambientais relacionados com família, com assédio no trabalho fora dele, enfim, com uma série de problemas que a gente compreende bem. E existem escalas, existem referências de compliance para cada uma dessas coisas que a gente usa, né? O significado de queixas, e aí eu uso a escala do Punnett modificada, sinais sugestivos de distúrbio musculoesquelético. É preciso uma ênfase importante no exame físico ortopédico, que assim, o exame físico numa clínica ortopédica, ele tem poucas chances de produzir um diagnóstico integrado apropriado. Não é porque os ortopedistas são ortopedistas ruins, é porque a profissão de ortopedia ela foi definida no Brasil e no mundo ocidental como uma profissão que conserta pessoas quebradas. E não é isso que ocorre no distúrbio musculoesquelético funcional. Portanto, ele sai da rota que precisa. Qual é a rota que precisa?
ele precisa ser capacitado para entender que existem características típicas que não são topográficas nos registros nosológicos de distúrbio musculoesquelético. É aquela dor que salta de lugar em lugar. E olha, não é na consulta que você identifica isso. É impossível você identificar estas coisas, ou impossível não, mas é pouco provável que com o tempo que a gente tem e com a cabeça setada em lesão por esforço repetitivo, que seja possível identificar essas características. Então, é preciso muito mais do que uma consulta de 20 minutos para resolver isso. Discrepância entre percebido e observado, isso é muito comum. Então, quando você vai fazer um exame físico, seja no... E eu estou ultrapassando muito, né? Seja num funcionário que está queixando de dor, e você manda ele levantar os 2 braços, e ele diz que não consegue, que o braço cai, você avalia do ponto de vista de mobilidade, não tem nenhuma restrição, ele não tem nenhum sinal de comprometimento neuromotor ou neurofuncional, isso é uma dessas características, é um sinal de discrepância entre percebido e observado. E por aí vai. Hiperatividade do sistema nervoso autônomo, os de estresse que vem de uma ferramenta adequada, comportamento de doente, e assim por diante. Do ponto de vista de lesões que são sinais de lesões ortopédicas, você tem toda uma série de coisas que você precisa e deve conhecer para identificar lesões. E, por último, eu diria que ter capacidade para uma avaliação funcional multidimensional no nível daquilo que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu para os critérios de avaliação de funcionalidade. E nesse ponto aí pode ser que tem mais um profissional importante, que é um bom psicólogo organizacional, né, Nicolete? Sem dúvida. Eu acho que precisa mesmo de tê-los. Eu não sei, Hudson, e todos que me ouvem, eu não sei se ele precisa estar lá no momento. Uhum. Eu tenho se eu fosse médico do trabalho, o que eu queria ter? Eu queria ter um conjunto de pessoas aos quais eu pudesse acionar e me ajudar a montar, por exemplo, um bom plano de controle de adoecimento na empresa. E chamar esses caras e fazer com que eles me ensinassem, me instruíssem a respeito desses critérios médicos ortopédicos, critérios gerais, critérios psicológicos, critérios sociais, todos esses critérios. E aí eu, médico do trabalho, que tenho a função de orquestrar, vamos dizer, uma equipe que lida com adoecimento ou com prevenção de adoecimento no trabalho, eu teria, então, condições de fazer essa orquestração sem me sentir muito perdido. Ou, em outras palavras, a equipe multidisciplinar é importante, mas tão ou mais importante, no meu ponto de vista, é a minha formação interprofissional, é a minha a minha capacidade de pensar adoecimento no trabalho de uma maneira multidimensional. Isso aí é do médico do trabalho mesmo, né? Nicolete, eu gostaria, se nós estamos no final da fala dele, mas eu gostaria de 3 opiniões que estão de pessoas muito importantes que estão aqui na sala. Doutora Lilian Stange Rezende, tá? Que vai falar amanhã na academia, na parte de gestão. Lilian, quer ligar o microfone e fazer algum comentário? Oi, boa noite a todos. Então, tudo jóia. Estava prestando atenção aqui. Eu acho que tem muito do que ele falou tem a ver com a nossa percepção também, né? Fazendo perícia psiquiátrica, a gente percebe bastante essa inter-relação entre as queixas ortopédicas e as queixas psiquiátricas, e é justamente isso que a gente percebe, né? Essa relação entre os fatores psicossociais e outras coisas que envolvem esse adoecimento, né? Então, não é incomum ter pessoas que fazem as perícias psiquiátricas e ortopédicas e fica nesse meio termo, e a gente percebe realmente, né, que além dessa doença,
tem também outras questões que envolvem, né? E estou prestando atenção aqui e amanhã estou bem ansiosa para poder participar e discutir um pouquinho mais sobre saúde mental, doutor Hudson. Doutora Lilian vai falar amanhã, tá, gente? Às 18h30 na Academia Ergo Gestão, ela que é coautora do capítulo específico no livro Tratado de Gestão. Obrigado, doutora Lilian. Hugo Leonardo. Oi, Hudson. Eu estou aqui prestando muita atenção aí no Nicoletti, né? Porque o que ele diz é o que a gente vê no dia a dia. Então, eu que sou um professor que sai por aí ensinando exame ortopédico, né, Nicoletti? Manobras ortopédicas, a gente fica impressionado que muitos dos médicos do trabalho, além de não dominar isso, esquecem que tem todos esses fatores que você disse. Os fatores sociais, os fatores psicológicos, né? Na perícia do INSS, eu fui perito muitos anos, é uma coisa difícil da gente avaliar, né? E fica muitas vezes as pessoas só presas em exames complementares. É uma loucura essas histórias de ultrassom, essas histórias de ressonância, né, Nicolete? Você pensa que LER-TORT é só isso. É uma coisa muito mais profunda, a gente tem que estudar muito mais. Esses aspectos vem falando, a gente já se conhece há muitos anos, e essa toada sua vem sempre nela, e o Hudson também fala. E a gente tem que evoluir muito para chegar, conseguir acertar mais essas questões da dose. Ok? Abraço. Parabéns pela sua fala. Eu gostaria Obrigado. de passar, antes de abrir para outras perguntas, né? O Paulo Oliveira, eu gostaria de fazer alguma colocação e alguma pergunta ao Nicoletti. De novo, agora eu consegui mais rápido. Não, eu acho interessante essa abordagem, só para lembrar, né, o pessoal da saúde mental trata há muitos anos isso, com essa linha de pensamento. Né? O Dejour, quando ele cria lá nos anos 90 o conceito de sofrimento mental, né, é um psiquiatra médico, provavelmente todos vocês conhecem, é um psiquiatra, ele é médico, depois foi para psiquiatria e foi lá no laboratório de ergonomia, incorporar na psiquiatria a ergonomia, coisa rara, é raro ter a nosso meio, aqui em Porto Alegre, pelo menos, é muito raro encontrar um psiquiatra ocupacional, no bom sentido da palavra, né? Então, o Dejour nos mostra, já há mais de 20 anos, né, de que entre o saudável e o doente mental, existe uma gama muito maior de pessoas que sofrem com o trabalho, né? Então, ele cria um conceito chamado psicodinâmica do trabalho, que vai tratar dessa galera, dessa enorme um monte de gente que não está no sentido de sanidade porque sofrem e não tem um CID, não tem um diagnóstico, não tem lá o seio materno, sei lá o que desencadeou, né, que deu substrato, né, para que aquilo se transforme numa doença dita, né, psiquiátrica, né? Então o grande avanço que ele traz é nessa linha de pensamento que bom, né, que o Nicoletti traz esse mesmo conceito para dentro da ortopedia. Concordo com o Nicoletti de que é muito difícil fazer ortopedia clínica com esse nosso histórico, né, de que ortopedista, a gente brinca muito na faculdade desde o tempo de estudante, né, e isso pesa muito na balança. Na questão do tempo, dos 20, ele falou em 20 minutos, pelo amor de Deus, tem lugar aí que se tu consegue fazer uma consulta em 20 minutos, tu é um sortudo, né? Então, essa situação é que dá esse descalabro, essa dificuldade, né? E aí é mais fácil, é mais cômodo até, né? Não é maldade, né? Que a pessoa é ruim ou um péssimo profissional, né? Mas naquele conceito, naquela concepção de incorporar a complexidade, né? Eu não diria complicado, eu diria complexo, né? Essa complexidade da relação do sujeito com o trabalho, existe um espaço aí que a pessoa sofre, né? E que incapacita, o sofrimento incapacita. Eu tenho familiares que sofreram muito e tive na minha vida situações de sofrimento e realmente o sofrimento incapacita. E, no entanto, não é um CID, tu não tem um diagnóstico. É como se agora todos os processos de vida fossem doença. Morte, falecimento. A pessoa sofre quando falece um pai, uma mãe, e ele fica incapaz 2, 3 dias, até a própria legislação reconhece isso. E tu vai botar um CID agora? É o CID da alegria, o CID da tristeza, o CID do sofrimento, né? Eu sou professor de medicina do trabalho e reconheço a minha dificuldade de transmitir aos alunos, né, essa gama que existe, né, entre o sadio e o doente, e que nem por isso deixa de ser incapaz, né? E que então a gente entra
nesse cipoal de pedir exames, porque na ausência de tempo, né? Nicolete, eu vou te contar uma. Durante uma perícia, eu quebrei o calcânio. Caí numa escada no supermercado e quebrei o calcânio. Nossa, coitado do supermercado, eu queria chamar a ambulância, queria me levar para o hospital. E eu no machão, gaúcho, machão. Não, tô bem, tô bem. Saí caminhando, rindo, mas saí caminhando. Né? Puta merda, cheguei no segundo dia, não aguentava mais de dor, procurei um ortopedista. O cara me pediu um exame sem me examinar. Eu contei a história, tá aqui o exame. Ah, não, troquei de médico. Quando eu cheguei no outro médico, o cara mandou tirar o sapato. Eu estava de sapato, olha só, com fratura de calcânio. E mandou tirar as meias. O senhor vai me examinar? Eu já estava brincando com ele, né? É incrível. Quando um médico tira a roupa para examinar, esse dia eu vi um TED de um clínico lá de Cornell, dizendo assim, ó, temos que voltar a tirar a roupa do paciente. Agora, como é que eu vou examinar se eu não tenho nem 10 minutos para examinar, né? Gostei muito do que eu ouvi. Eu falei para o Hudson, eu agora vou te contar uma coisa aqui, sem testemunho, faz conta que ninguém está ouvindo, né? Eu digo assim, historicamente, eu discordo muito dos diagnósticos e das posturas do Nicolete, mas eu vou lá só para ver como é que tá andando isso. Porque eu amo sério, o cara estuda, o cara tem conhecimento. Vou ver onde é que ele anda. E sai dessa noite aqui muito contente, né? Dizendo que talvez continue discordando com algumas coisas ainda, mas noto assim que essa tua abordagem, né, se aproxima muito mais se aproximar da questão do sofrimento. Eu acho que foi para mim grato de te ouvir e grato de saber que assim como eu estou sempre mudando, outras pessoas também estão sempre mudando, né? Então isso me acho que eu ganhei a noite, né? Ouvindo o Denis e ouvindo a ti, Nicolete. A grande vantagem, né, Paulo, e Nicolete, e grupo, né? Academia é isso aí. À medida que você vê ciência comporta diversas formas de pensar e Claro. sempre em evolução, né? Claro. É isso aí. Atenção, perguntas para o Nicolete. 3 perguntas, gente. Vamos lá. Abra o seu microfone e faça a pergunta, por favor. Denis, o microfone do pessoal está aberto aí? Tá, né? Agora tá. Ninguém? Não? Bom. Hudson, Pois não? posso, então, já que ninguém... Dando um tempinho para ver se alguém mais quer perguntar, eu queria mencionar uma coisa relacionada com o que o Paulo falou. Eu tenho a impressão, Paulo, que essa situação de proteção do trabalhador versus adoecimento no trabalho, ela passou por diferentes fases históricas. E em cada uma destas fases, a gente consegue identificar situações que se pode dizer que vieram ao encontro, ou seja, vieram para favorecer um real e efetivo, uma real e efetiva transformação do trabalho no sentido de proteger o trabalhador, mas vieram também, em algumas etapas, situações que eram mais complexas, no sentido de que o que se estava propondo era menos uma situação de proteção da saúde do trabalhador relacionada com a atividade do trabalho propriamente dito, mas era muito mais ligado à proteção do emprego para o trabalhador. E houve um momento em que a proteção do emprego do trabalhador foi escolhido vamos dizer, pelo pessoal que era politicamente ativo nessa área, foi escolhido que uma forma boa de lidar com isso era fazer com que o trabalhador fosse declarado doente e, dessa forma, ele pudesse ser afastado pelo INSS na condição de doente. E o que facilitou muito essa transação acabou sendo o distúrbio a ideia do distúrbio músculo-esquelético, melhor dizendo, a ideia da lesão por esforço repetitivo, que foi trazido lá do pessoal que trabalhava com atletas de alto nível e que não tem nada a ver com aquilo que a gente vê nas fábricas, que a gente não vê nos escritórios.
houve um momento em que muita gente acreditava que o pessoal que trabalhava em terminal de atendimento de telemarketing, na verdade, tinham tendinites, tinham dor porque tinham tendinites e lesão por esforço repetitivo, mas depois veio-se a descobrir que era a tensão, era o estresse, e não a lesão por esforço repetitivo que causava aquela situação de desconforto, aquela situação de sofrimento. Hoje em dia, está mais claro, tá mais, a ciência já tem mostrado que é desse jeito e não do outro, de tal maneira que fica mais fácil de falar sobre isso e as pessoas ouvirem, compreenderem. Porque você sabe como é que isso funciona, vocês sabem, né? Como é que as coisas funcionam. Quando nós não queremos ouvir, quando nós não queremos nos apropriar de um determinado conhecimento, porque ele não nos interessa, então, nesse momento, nós não ouvimos. Essa é uma situação que ao longo do tempo, ela vai sendo superada. E para mim, felizmente, graças a Deus, que agora se começa a ter uma abertura para ouvir estas coisas que eu, na verdade, tenho falado há 3 décadas, provavelmente. Ok. Nós vamos, então, agradecer ao doutor Nicoletti, né? Outra participação muito boa, né? Aqui está mandando aqui os parabéns, doutor Nicoletti. E aqui tem um comentário interessante, tem uma pessoa que eu não sei quem é, mas que é a pessoa Sony Vaio. Enquanto tivermos gerentes iguais ao que o Hudson se referiu, as investigações de acidentes concluirão que foi ato inseguro. Olha, meu caro ou minha cara Sony Vaio, foi exatamente o contrário. Só para esclarecer o seguinte, quando aquele gerente, a palestra era o papel das chefias da prevenção de acidentes, quando ele falou para mim, eu não sei o que o senhor veio falar, mas eu sei o que eu não quero ouvir, era exatamente que ele não queria ouvir que o acidente era por culpa de falta de conscientização do trabalhador, que tinha que investigar coisa muito mais. Olha que bacana, né? Então, muito interessante. Para mim não tinha ficado claro isso, não. Não tinha ficado claro, não, Denis? Olha só, então. Por isso que a pessoa entendeu. Foi muito interessante, porque foi um trabalho extraordinário. Ele queria exatamente que as pessoas, os gerentes da empresa, os supervisores que estavam ali presentes, se aprofundassem nos acidentes e não viessem com aquela história que tudo é ato inseguro do trabalhador e que precisa só ou de punição ou de voltar para o treinamento. Quero dizer para vocês, né, que nós estamos quase finalizando nossa reunião. Nós conseguimos resgatar 2 caixas, apenas 20 exemplares desse livro, tá? E que depois, aí, no final, o Denis vai colocar que está numa condição especial para quem quiser adquirir, tá? E para amanhã, o nosso plano é o seguinte. Amanhã teremos reunião da academia na área gestão, tá? Gestão. Então, são para os leitores do Tratado de Gestão e do Trabalho e Coração Saudáveis. Nós teremos 2 temas. Pontos importantes para acompanhar a saúde mental dos trabalhadores durante a pandemia. Quem vai falar é a doutora Lilian Stange Rezende, coautora do capítulo 34, Gestão da Saúde Mental, e Competências do Médico do Trabalho, Visão Atual. Quem vai falar é a doutora Elizabeth Costa Dias, autora do capítulo 10, Gestão das Competências e Educação Continuada. Então, essa que é a intenção. A intenção da academia é, uma vez por mês, a gente, com os nossos leitores, conversar, aperfeiçoar, se aprofundar, né? Saber que existem pontos de divergência, mas isso aí é normal na ciência, na academia, e com isso a gente vai evoluindo. Denis, quer colocar algum ponto final, algum comentário final? O comentário é que esse livro que você mostrou aí, o Gerenciando a Ler e os Dort, a gente colocou numa condição especial na nossa loja, que eu já coloquei o site aqui. É o seguinte, o preço de capa dele é R$150, a gente está colocando ele por apenas R$30 na compra junto do livro mais moderno que a gente tem, que é o Tratado de Gestão em Saúde do Trabalhador, do Paulo Zé. Então, comprando o Tratado de Gestão, você leva esse outro pagando apenas R$30. Então, são apenas 20 exemplares, então não perca essa oportunidade.
Pessoal, então amanhã a gente volta a se encontrar às 18h30 com aqueles 2 temas que a gente falou. Até mais, muito obrigado, um bom descanso. Uma boa noite. Obrigado, Nicolete, de novo. Obrigado, Denis. Obrigado, Hudson. Obrigado, Denis. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.